estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem. Então, vamos para mais uma aula de ciências? Nós precisamos ainda relembrar daqueles nossos combinados. Lembram que nós precisamos lavar as mãos com água e sabão. Você já lavou as mãos? Eu espero que sim, não é? Outro detalhe, ficar em casa, tá? Por enquanto, é necessário que fiquemos em casa. E também, se precisar sair, utilizar a máscara. Combinados aí, gente? E sempre usar o álcool em gel. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá para a nossa aula e vamos preparar aqueles materiais de sempre. Lembram lá do nosso caderno, do lápis, da borracha, o apontador, todos os materiais que vocês consideram aí necessário para a nossa aula de hoje, que vai ser super legal, porque nós vamos fazer vários experimentos bem legais, vocês vão adorar. E já estão ali num lugar bem confortável? Mas vamos lá então, olha só. Primeiro, anotem aí a data de hoje e aula 8 de ciências. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem e eu já volto. E aí, conseguiram se organizar e já anotaram a data de hoje? Então, vamos lá para a nossa aula de ciências. Nós estamos trabalhando com as propriedades físicas dos materiais. Vocês estão lembrados? Nós já trabalhamos solubilidade, trabalhamos condutibilidade térmica, condutibilidade elétrica e hoje nós vamos trabalhar com mais uma propriedade, que é a densidade, tá certo? Então, olha, vamos primeiro dar uma revisada nos conteúdos das aulas anteriores. Lembram que nós já falamos que a água é uma substância que é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio e que ela é considerada solvente universal porque ela dissolve muitas substâncias, não é? Vocês lembram dessas experiências aqui que nós fizemos? Misturamos o sal com a água, estão lembrados desses experimentos aqui que nós fizemos? Só para relembrar um pouquinho, olha só, quando nós vamos fazer, então, uma solução quer dizer uma mistura, né? Então, nós precisamos de um soluto, que é aquela substância que vai ser dissolvida, e o solvente. Tá? Então, essas palavras ali, solução, soluto, solvente, é importante que você vai ali aprendendo, né, o significado delas. Então, aqui, por exemplo, a água com sal, o sal é o soluto e a água é o solvente. E forma ali a mistura de água com sal, que nós chamamos de solução. Tá certo? Então, gente, lembram dessas questões que nós falamos? O que é, então, solubilidade? Muito bem, então, olhem aqui, a solubilidade é uma propriedade que mostra a capacidade de um material dissolver outros materiais. Olha os exemplos aqui. Quando nós vamos lavar a louça, os pratos, as panelas estão engorduradas. Daí colocamos detergente, então a gordura se dissolve lá no detergente. Quando vamos passar o café, vocês sabem que o café não é solúvel em água, então nós precisamos filtrar, não é? Olha ali o filtro de café. Ou então, quando nós vamos fazer um leite com achocolatado, nós estamos também usando o leite como solvente e o soluto é o chocolate em pó. Então, isso, né, ajuda a gente a entender o que é solubilidade. Entenderam ali? Olha aqui um outro exemplo também que nós fizemos lá, vocês lembram do trabalho com o leite lá, aquela questão de colocar o leite na água fria? Então, a solubilidade, ela depende de 2 fatores, que é a quantidade de soluto e solvente. Se eu colocar pouca água e muito sal,
Olha o que pode acontecer ali. Ou então açúcar, não é? Se nós colocarmos pouca água e muito açúcar, olha o que vai acontecer. Vai sobrar açúcar e vai para o fundo. Daí fica lá um precipitado de açúcar que não conseguiu ser dissolvido porque foi pouca água, pouco solvente, não é? Ou então quando a gente coloca ali a água quente com leite em pó, olha só, dissolve rapidamente. Então, a temperatura influencia na solubilidade e também a quantidade de soluto e solvente. Entenderam isso? Vamos ver se vocês entenderam, então, nesta atividade aqui, olha só. Vejam bem as misturas e vocês vão me dizer se é solúvel ou não solúvel. Vamos lá comigo aqui, pessoal? Então, vamos lá. Se eu misturar água com álcool, vocês acham que o álcool vai dissolver na água? É solúvel ou não? Sim, né? O álcool é super solúvel em água. E se eu colocar acetona no esmalte, vai dissolver? Sim, não é? Nós vimos que o esmalte se dissolve com acetona. Se eu colocar água fria e pó de café, vocês acham que vai ser solúvel ou não? Não é insolúvel, né? E se acontecer um derramamento de petróleo lá na água do mar? Você acha que o petróleo se dissolve na água do mar? Não, né? Nós vimos muitos acidentes aí ambientais ocasionados pelo derramamento de petróleo na água do mar. Não é solúvel. Por isso que fica aquela camada, né, em cima da água lá do mar. Agora, se eu misturar o leite frio com achocolatado em pó, é solúvel, nós acabamos de ver. E se eu misturar água com sal? É solúvel também, mas depende da quantidade. E se eu colocar água com óleo? É solúvel? Não é, é insolúvel, não é? Então, olha só, essa brincadeira, né, da gente fazer experimentos, de ver o que é solúvel e o que não é solúvel em água, para trabalhar com essa propriedade dos materiais, que é a solubilidade. Entendido aqui, pessoal? Então, vamos em frente, tá? Uma outra propriedade que nós vimos aqui é a condutividade térmica. Lembra que é a capacidade de conduzir o calor. Alguns materiais conduzem bem o calor, outros são maus condutores de calor. Vamos relembrar aqui um pouquinho, olha nessa atividade aqui, ó. Lembram desta tarefa para vocês preencherem se é bom condutor de calor ou é isolante térmico? Então, venham aqui comigo, vamos resolver juntos. Olhem aqui. O piso de cerâmica ou as pedras, né, do piso da nossa casa lá, você acha que é bom condutor de calor ou é isolante térmico? Ele é bom condutor de calor. Quando tá frio, eles ficam bem frios, não é? Então, eles são bons condutores de calor. Os tapetes, os carpetes, não é? São isolantes térmicos, por isso que a gente coloca, né, tapete em casa, principalmente na época de inverno. E as panelas de ferro? São bons condutores de calor, muito bem. E a caixa de isopor? São isolantes térmicos, né? Nós vimos ali as questões de transporte das vacinas, estão lembrados? E uma colher de alumínio, o que vocês acham? Também é um bom condutor de calor, por isso que ao mexer um alimento quente lá no fogão, não adianta usar colher de alumínio, que pode se queimar. Um casaco de lã, nós usamos no inverno para se proteger, porque é isolante térmico. E uma luva de couro? Também é um isolante térmico, não é? Então, vocês podem encontrar ali na sua casa outros materiais que são bons condutores de calor e outros que são isolantes térmicos. Tudo bem aí, gente? Aprenderam isso? Assim como o calor, não é? Nós também falamos aqui da energia elétrica.
que também é uma forma de energia que pode ser transferida de um corpo para outro. Estão lembrados lá das usinas hidrelétricas e como que a energia elétrica chega à nossa casa? E depois nós vimos também, lembram desta tarefa aqui? Que nós pedimos para você preencher um quadro com atividades que precisam de energia elétrica e atividades que não precisam de energia elétrica. Você fez essa atividade? Eu espero que sim, né? Então, nós podemos ver ali que muitos objetos e atividades que nós fazemos, a maioria, né, precisa de energia elétrica. Os ventiladores, ar-condicionado, televisão, eletrodomésticos, lâmpadas e tantos outros, né? Vocês podem ver aqui, vocês podem preencher ali. O que é mais difícil é encontrar objetos ou atividades que não precisam de energia elétrica, não é? Vocês conseguiram ali, por exemplo, tem fogões ainda que não precisam de energia elétrica, as torneiras, a descarga lá da nossa patente, o ferro de brasa, né, antigamente, o radinho de pilhas, as lanternas, a pilha, as velas, as lamparinas, os relógios, a caneta, são objetos, né, que não precisam de energia elétrica para funcionar, não é? E depois nós também falamos aqui os materiais que conduzem bem a energia, né, a corrente elétrica, e outros que são maus condutores de energia elétrica. Estão lembrados disso? Então, a condutividade elétrica também é uma propriedade dos materiais, tá? Que indicam a capacidade de conduzir a energia elétrica. Então, agora nós vamos continuar estudando uma outra propriedade dos materiais. E para isso nós vamos usar a água. Então, nós vamos ver como que os objetos se comportam quando colocados na água, ok? Então, você sabia que um ovo pode estragar? Ué, professora, por que você está falando isso agora? Vamos falar das propriedades dos materiais? Calma, que nós já vamos ver qual é a relação. Então, vamos lá. Os antigos, os avós, né? Às vezes até o nosso pai, a nossa mãe, sabe quando um ovo está bom ou não está. Basta colocar ele na água. Vocês já ouviram falar disso? Então, esse vai ser o experimento número 1 que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pegar um ovo e vamos colocar na água. Você acha que o ovo, quando coloca na água, como que ele vai se comportar? O que vocês acham? Pensa um pouquinho aí. Será que ele vai afundar na água ou vai ficar no meio ou vai flutuar? Então esse é o nosso primeiro experimento de hoje. Vamos lá? Então vamos ver. Será que o ovo ele afunda ou flutua na água? Vamos ver? Anotem primeiro ali suas hipóteses. O que você acha? Não esqueça, anota aí primeiro. Vamos ver? Então vamos lá. Com cuidado, hein? 1, 2, 3 e... Afundou! E aí, o que significa isso? Vocês viram que o nosso ovo afundou, não é? Na água. E o que isso significa? Então observem aqui, ó. Como avaliar as condições dos ovos que a gente compra? Isso é muito importante para nós que somos consumidores, não é? Então, quando a gente compra um ovo, quer saber se ele tá bom, a gente coloca na água. Se ele afundar, significa que o ovo tá fresco, porque ele se posiciona no fundo da água e ele tem bastante água dentro dele também. Quando o ovo ele não é fresco, ele fica com uma bolsa de ar internamente dentro do ovo. Então, ele fica com a ponta virado para baixo. E quando o ovo está velho e estragado, é porque ele contém muito ar dentro dele. Daí, ele vai boiar. Significa que ele não está bom. Ok? Agora vocês já sabem como saber se um ovo está bom ou estragado. Então, o que tem a ver essa história do ovo com o conteúdo da aula de hoje? É que essa história de afundar e flutuar tem a ver com um conceito
que é a densidade. É um conceito novo que nós vamos aprender hoje, é uma propriedade dos materiais. E nós vamos trabalhar hoje com a densidade da água. Densidade, o que é isso? Bom, para a gente entender um pouquinho sobre esse conceito de densidade, nós vamos fazer aqui mais um experimento, tá? Para isso, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos ao experimento número 2 de hoje? Então, para isso, nós vamos precisar de alguns materiais, tá? Mas espere um pouquinho. Não precisa fazer agora, não. Agora, eu quero que vocês observem como que eu vou fazer aqui. Depois da aula, daí vocês podem repetir ali com alguma pessoa da sua família, uma pessoa adulta para te ajudar. Combinados assim? Então vejam primeiro os materiais que a gente vai usar. Bom, eu tenho uma bacia grande, transparente, grande mais ou menos, né? Média, com água. Então uma bacia cheia de água, pode ser um balde também. E alguns materiais que eu selecionei aqui. Você pode depois usar os materiais que você tem em casa. Por exemplo, eu peguei uma tampinha de garrafa, uma moeda, uma laranja ou uma maçã, uma chave, um lápis, um pires ou outros materiais também, por exemplo, um garfo, um tomate, um prego, um clips. E assim, ó, você pode escolher alguns materiais que você tem em casa, ó, uma cebola também, tá certo? Então vocês podem escolher aí alguns materiais para fazer essa atividade, tá? Para isso, gente, antes de nós começarmos o experimento, eu quero que vocês anotem, então, ali no seu caderno, faça o seguinte, uma tabelinha e coloque lá todos os materiais. E pense um pouquinho, o que vocês acham, o que vai acontecer com esse objeto quando eles são colocados na água? É aquela brincadeira do afunda ou flutua? O que você acha que vai acontecer? Vai afundar ou flutuar? Então agora eu vou dar um tempo para vocês anotarem ali as suas hipóteses. O que você acha que vai acontecer com os materiais quando são colocados na água, ok? E agora então, vamos fazer o experimento? Vamos ver se você acertou, se afunda ou flutua? Vamos começar então. Primeiro a tampinha de garrafa. O que você colocou aí? Afunda ou flutua? Vamos ver? Acertou aí? Flutua. Muito bem. A moeda agora. O que vocês acham? O que vocês colocaram ali? Afunda ou flutua? Vamos ver? Afundou. Muito bem. A laranja agora. O que vocês acham? Afunda ou flutua?
Vamos ver? Flutuou! Vocês sabiam que a laranja flutua? Muito bem! Acertaram aí? Vamos ver agora a chave. A chave afunda ou flutua? Vamos ver? Afundou! Acertaram aí? Muito bem! O lápis agora. O lápis afunda ou flutua? O que vocês acham? Vamos ver? Flutuou! Olha que bacana! Muito bem! E o pires? Vamos ver? O pires afunda ou flutua? Vamos ver? Afundou também! Vocês viram? Então, vocês podem utilizar outros materiais, ó, até trouxe aqui. Vamos ver? Eu vou mostrando para vocês agora, tá? Vamos lá. A cebola. O que vocês acham que a cebola afunda ou flutua? Hã? Vamos ver? Ela flutuou também! Por que será que as coisas, algumas flutuam e outras afundam, hein? Vamos ver o prego? O que vocês acham? Afunda ou flutua? Vamos ver? Afundou! Legal, né? E o clips? O que vocês acham? Afunda ou flutua? Vamos ver? Afundou também! Ah, e o tomate? Vamos ver? O que você acha? O tomate afunda ou flutua? Vamos ver? Ele flutuou também. Viram que legal? E a rolha? O que vocês acham? Afunda ou flutua? Vamos ver? Flutua! Olha que bacana! E por último aqui eu tenho um garfo. Vamos ver? O que você acha? O garfo afunda ou flutua? Vamos ver? Afundou também! Olha que bacana! Olha aqui, eu tenho um outro garfo que é de plástico agora. Outro garfo. Vamos ver? Ele afunda ou flutua? Vamos ver? Ele flutuou! Muito bem! Vocês viram que alguns objetos afundam e outros flutuam? Anotaram ali agora na sua tabela que você tinha levantado de hipóteses? Agora vamos voltar lá naquela tabela e verifiquem ali o que vocês acertaram e o que vocês descobriram de novidade agora. Vocês notaram então que muitos objetos afundaram e alguns flutuaram. Vocês notaram isso? Por que será que isso acontece? Será que é porque o que é pesado afunda e o que é leve flutua? Será que tem a ver com o peso? Será? Pensem um pouquinho ali. Mas como que um navio, que é enorme e pesado, ele flutua na água? E a moeda, que é pequenininha, ela afunda. Então, não tem a ver com o tamanho, né, do objeto. Será? Isso acontece devido à densidade, que é o conceito que nós vamos trabalhar hoje. É um conceito novo. Densidade é uma propriedade dos materiais que nós estamos estudando. Então, nós vamos ver agora o que é essa tal da densidade. Vou tentar explicar para vocês. Prestem atenção aqui agora. Densidade de um material está relacionado à quantidade de massa que ele possui em relação ao espaço que ele ocupa. A palavra densidade é utilizado não só aqui no ensino de ciências, na química e na física. É muito usado na geografia também, quando fala em densidade populacional. O que é isso? É a quantidade de pessoas que vivem num determinado espaço. Não é isso que fala? Ó, vamos num restaurante, aqui cabe 200 pessoas. Quer dizer, aquele espaço comporta no máximo 200 pessoas, é a densidade daquele espaço.
Agora, voltando aqui para o conceito de densidade nas ciências. Por exemplo, a batata, ela tem uma quantidade de massa que ocupa esse espaço, que forma o corpo da batata. É massa, não é peso. Isso também é um conceito muito importante para a gente saber a diferença entre peso e massa. O que constitui o corpo, o nosso corpo, o corpo da batata, é a massa, é a quantidade de material, de matéria que forma esse corpo. Vamos ver então se a batata, a massa da batata, nesse espaço que ela está ocupando, ela é mais ou menos densa que a água? E a cebola também. A cebola tem um corpo que é constituído de uma determinada massa que ocupa esse espaço. Vamos ver se a cebola é mais densa ou menos densa que a água? Vamos ver? Observem aqui, ó. Vamos colocar primeiro a batata. Afundou, significa que a batata é mais densa que a água. E a cebola, vamos ver? Ela flutuou, significa que a cebola é menos densa que a água. Agora, olhem esse outro exemplo aqui. Eu tenho duas bolinhas, uma de vidro, que é a bolinha de gude, e uma bolinha que eu fiz de papel alumínio. Eu peguei uma folha de papel alumínio e amassei bastante até virar até ela se tornar uma bolinha. E aí, então, eu tenho duas bolinhas aqui, uma de vidro e a outra de alumínio. São dois materiais diferentes. Vamos ver qual material, o vidro ou o alumínio, é mais denso ou menos denso do que a água? Eu vou jogar as duas bolinhas ao mesmo tempo. Vamos ver qual é o mais denso, qual é o menos denso desses dois materiais? Vamos ver então? Observem aqui. Olhe lá. A bolinha de vidro, ela afundou. É mais densa que a água. Por quê? Aqui as moléculas e os átomos que formam a bolinha de vidro estão bem próximos uns dos outros. Estão mais densos, mais apertadinhos e formam, né, essa bolinha. O material aqui, os átomos, estão mais juntinhos, por isso ela é mais densa. Já a bolinha de alumínio que nós montamos, ela não tá tão densa, porque aqui no meio também existe ar. E faz com que ela, então, flutue, quer dizer, ela fica menos densa do que a água. Entenderam o que é densidade? Então, podemos dizer que a bolinha de alumínio é menos densa que a água. E a bolinha de vidro é mais densa que a água. Por isso que a bolinha de vidro afundou e a bolinha de alumínio flutuou. Entendidos? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um pregador de roupas de madeira e o outro de plástico. Vamos ver qual é o mais denso e qual é o menos denso que a água? Vamos ver? Vou jogar os dois na água. Olhem aqui, observem. O de plástico afundou, é mais denso que a água, e o de madeira flutuou, é menos denso que a água. Entenderam, gente, o que é densidade? Então, agora eu gostaria que vocês anotassem no caderno esses dois parágrafos aqui, olha. Vamos lá? Uma substância ou material é menos denso quando as partículas que a formam estão mais afastadas entre si. E uma substância ou material é mais denso quando as partículas que a formam estão mais próximas entre si. Conseguiram anotar?
Vou aguardar mais alguns minutos, ok? Anotem ali bem direitinho. Então agora eu tenho um último experimento bem legal e desafiador para vocês. Olha só, eu tenho um pedaço de papel alumínio, lembram? E a bolinha que eu tinha feito, lembram desses dois materiais? Vamos ver novamente aqui? Observe, será que afunda ou flutua? Observem aqui, a folha de papel alumínio flutuou e a bolinha também flutuou. O desafio é o seguinte: como fazer a bolinha afundar? O que vocês acham? Como que eu posso fazer essa bolinha ficar mais densa que a água? O que vocês acham? Lembram que eu falei que aqui dentro tem muito ar, por isso que ela flutua? Então vamos tentar tirar o ar daqui de dentro? Como que eu posso fazer isso? Será que a gente amassando mais? Vou amassar bastante, Vamos ver. Ainda flutuou. Vamos ver mais um pouquinho? Agora eu vou bater com a colher. Vamos lá, apertar com a colher. Deixar bem densa. As moléculas, né, as partículas de alumínio tem que ficar bem apertadinhas, lembram? Vamos ver agora como ficou? Ainda flutuou. Vamos bater mais, tem que bater bastante. Vamos lá. Vamos ver? Olha, ficou bem amassadinho agora. Vamos ver? Afundou! Olha que legal, viu?
eu consegui deixar então o alumínio mais denso, quer dizer, que a água, né? Ele conseguiu afundar. Esse é um experimento bem bacana também para trabalhar o conceito de densidade. Gostaram? Muito bem. Agora vocês podem estar perguntando, não é? Onde que eu posso utilizar o conceito de densidade, tudo isso que nós aprendemos aqui da química, né, das ciências, nas questões de meio ambiente, na vida, na natureza, não é? Observem essa imagem. Olha só, o que vocês veem nela parece um rio cheio de lixo. E o lixo são diversos. Eles estão flutuando na água. Vocês estão vendo? Esse lixo é menos denso que a água. Vocês gostam de paisagens como essa? É ruim, não é verdade? É uma água poluída. Agora, olhem essa outra imagem. Essa é uma imagem muito triste de uma ave marinha que está com as penas impregnadas de óleo, que foi derramado nas águas por um navio, né? Também um impacto ambiental muito grande. E vocês sabem que o óleo é menos denso que a água, lembram lá que nós vimos? Ele flutua e ocasiona um enorme estrago às águas. Então, agora vamos à tarefa do dia, não é? Então, a tarefa de hoje é uma pesquisa sobre o Mar Morto. Vocês já ouviram falar do Mar Morto? E a densidade. Então, a atividade é assim, a tarefa, aliás. Com a ajuda de uma pessoa adulta, um responsável, você vai fazer uma pesquisa sobre o Mar Morto e a densidade que nós aprendemos hoje. Então, você vai pesquisar onde fica o Mar Morto, por que ele recebe esse nome, o que você faria para afundar no Mar Morto, né? Porque vocês vão ver que lá no Mar Morto ninguém afunda. Então, vocês vão fazer essa pesquisa e vão registrar lá no seu caderno, tá certo? Eu vou dar um tempinho para você copiar essa tarefa e eu já volto.
Então, conseguiram copiar a tarefa aí? Então, com a ajuda de um adulto, faça essa pesquisa e na próxima aula nós vamos continuar, porque a aula de hoje está acabando. Você gostou? Muitas experiências legais, não é mesmo? Então, fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!